entra o CEO ou a CEO como papagaio, né? Porque papagaio repete, né? Se você conversar, ver qualquer declaração do Satya Nadella Sem dúvida. ou do Jeff Bezos, você vai ver eles falando a mesma coisa o tempo todo, porque, como disse o nosso amigo Diego Barreto, cultura é repetição. Se você tiver na sua equipe 100 pessoas de QI alto, não significa dizer que você vai ter uma equipe com QI alto, tá? Aliás, a gente vê isso no esporte muitas vezes, né? Os super talentosos não constroem grandes negócios. Sim. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, um podcast sobre gestão, cujo principal objetivo é contribuir para que você se adapte com sucesso a esse novo mundo. Né? E aí a gente tem essa missão, né, Salibão, de pesquisar em profundidade os temas mais relevantes que vai ajudar essa galera aí a se adaptar de forma exitosa aqui. Inclusive, né, incluindo trazer conceitos fortíssimos que foram desenvolvidos no passado, né, Sandrão? E eu temos aí combinados, nós temos quase 100 anos, quase 100 anos de estudos de gestão, Sandrão. Você imagina isso? O teu mais o meu? Olha que coisa. Então a gente tem procurado também, além de desenvolver conceitos novos, como motor 1, motor 2, a arte de fazer perguntas transformadoras, a gente também busca teorias que foram criadas no passado, mas que funcionam muito bem São hoje. mais atuais do que São nunca. mais atuais do que nunca, né, Sandrão? Ó, deixa eu te falar. O que a gente vai falar agora é sobre organização que aprende. E é um livro clássico. E eu vou pegar aqui, ó, o que me chamou a atenção, Salibão, quando eu estava lendo esse livro novamente. Olha como ele abre. Mas peraí. Olha como ele abre o livro. Vê se isso não é atual. Um dos maiores desafios da atualidade reside na resolução de problemas complexos. Falta visão sistema para resolver dilemas cada vez mais complexos no mundo em transformação. Brincadeira, né? 1991. Peter Senge, A Quinta Disciplina, como o Salibão disse, seguramente é uma das obras de maior influência na literatura de gestão. Eu colocaria entre as 10 obras eu colocaria, mais influentes, com certeza, né? Junto Salibão, com certeza. In Search of Action, do Tom Peters, do Waterman, o Paixão por Vencer, do Jack Welch. Os livros do Peter Drucker, uns 2 ou 3 lá dentro. O do Porter. O Porter, né? Também, Vantagem Competitiva, né? Enfim. Ele tá nesse panteão aí, desses caras pesados. O Gary Hamel, né? E o Prahalad Competindo pelo Futuro. Salibão, o Senge foi um dos primeiros caras, e ele é discípulo do Peter Drucker, ele comenta no livro dele, Drucker, quando Drucker fala de trabalhador do conhecimento. Sim. Mas ele foi um dos primeiros caras a falar sobre a organização que aprende, a importância de uma organização que aprende, não é, Salibão? Sandrão, eu vivi coisas boas e coisas ruins com relação a isso de ter visto. Graças a Deus, nós dois aqui, a gente absorveu isso com nós mesmos, né? Sim. Sandrão e eu escrevemos mais livros que as pessoas conseguem ler, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. A gente sabe que se a gente parar, nós vamos ficar na irrelevância. Infelizmente, né? Eu que trabalhei com todos os grandes pensadores da gestão, eu vi muito isso, Sandrão. Indivíduos. Alguns caras ficaram pelo caminho, porque pararam de aprender. Eles ficaram presos no conceito que eles desenvolveram. No seu modelo mental. No que seu é uma modelo das mental. coisas que o Peter Senge comenta na Quinta Disciplina. E não é à toa que a gente vê assim, alguém que escreveu um livro desses, de repente você não ouve mais. Não ouve mais. O cara não consegue trazer, porque ele vive dentro disso. É isso aí. E as organizações também. Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora com vocês? Como desenvolver suas competências, mas mais do que isso, criar organizações que aprendem continuamente para conseguir se adaptar às mudanças do ambiente. Antes de a gente chegar no conteúdo, aquele pedido que eu sempre faço a você aqui, se você ainda não teve oportunidade, a gente sabe que boa parte da nossa audiência ainda não segue o canal, não dá trabalho nenhum, vai lá, dá um seguir no YouTube, no Spotify, você vai receber as notificações dos nossos conteúdos, também é uma forma de você dar contribuição para o nosso projeto, que o algoritmo sabe que esse conteúdo é legal e manda para mais e mais pessoas, cumprindo a nossa missão, que é impactar cada vez mais pessoas com a nossa mensagem. Além disso, fique à vontade em colocar seu comentário, perguntas, o que você desejar. Se a gente tiver domínio, seguramente a gente vai dar a nossa... Senão a gente acha quem tem, né? A gente pede ajuda. Salibão, agora o Senge, então,
Ele começa a fazer sucesso lá nos anos 90, né? Sim, começo dos anos 90. Começo dos anos. Quer dizer, o mundo, assim, quando a gente escreveu lá no Estratégia Adaptativa, que a gente faz a linha do tempo da gestão, é quando a competição começa a ganhar tração, tecnologia vai entrando, o mundo da gestão, como você já falou, explode, Sandrão, e ele começa a abordar uma outra dimensão, que é do aprendizado. O mundo, os anos 80 e começo dos anos 90, nunca existiu uma época de criação de tantos pensamentos de blockbuster. Né? Já o Peter Drucker, que na verdade era visto como um grande pensador, e de repente surgiu aquele boom da gestão, ele virou... Sandro, o Peter Drucker começou a ficar famoso mesmo com mais de 60 anos. Assim, virar um popstar, entendeu? Mas aquela época que começou assim, o grande salto foi o livro do Tom Peters, né? O In Search of Excellence, que aqui, infelizmente, deram o nome de Vencer na Crise, né? A gente acha que a crise faz parte do dia a dia. E ele faz, né? Mas não é sobre isso o livro, né? Não é essa pegada. Ele que trouxe a palavra excelência para o mundo dos negócios, né? E logo em seguida vieram uma série de livros, alguns derivados desse pensamento, que viraram um blockbuster total. Foi o mundo da reengenharia, que vendeu... Antes, um livro de negócios não vendia mais do que 100 mil cópias, Sandrão. O do Tom Peters, do Robert Orr, vendeu 5 milhões de cópias. Ele conseguiu trazer, Sandrão, a gestão para todo mundo. A gestão era um lugar que só era confinado à diretoria e o resto que executava, ninguém pensava. Então ele conseguiu botar a gestão do PLP, né? E nessa época surgiram pensadores fantásticos, né? O Peter Senge, o C.K. Prahalad, o Michael Hammer com engenharia, o Jim Champ, assim, foi uma época de produção intelectual. O Jim Collins também, que veio também, de produção intelectual, que a gente não vê mais, Sandrão. Em termos de gestão, a gente não vê mais. E com essa arcabouço, as pessoas falam assim, quem é o grande pensador da gestão hoje? Peter Diamandis. Não é. Não, ele não ele fala de tecnologia, ele fala do mundo exponencial, mas ele não sabe, em termos de ver o que acontece numa empresa. Construíram, é só ler de novo aqui Interdisciplina, eu tive a oportunidade de ler, por isso que a gente está fazendo esse podcast. Ele é muito embasado tecnicamente. Esse pessoal novo não tem esse arcabouço de desenvolvimento de um pensamento para levar ele para cima. Nada. Agora, eu tenho uma curiosidade que eu queria saber, quer dizer, como você mapeou o Senge assim? Porque aprendizado não era o tema da vez, apesar do livro dele ser muito já popular. Como que você mapeou esse cara e falou, putz, isso é relevante pra gente conversar sobre isso? Eu acho que tem muito a ver com o título que ele deu pro livro, né? Eu era um farejador de livraria, ainda sou, ele né? Era do MIT, né? MIT. É interessante que ele foi o primeiro professor famoso de gestão do MIT. O MIT era vista como uma escola de tecnologia. E ele conseguiu botar... E, na verdade, a escola de business era um side business para eles. Eles nem ligavam. E o Peter Senge criou... Hoje, um MBA do MIT é importante, entendeu? Então, é top 10 lá, junto com qualquer um. Mas ele colocou... Ninguém sabia que o MIT tinha MBA, Sandrão. E ele foi o grande pensador lá. E de lá de dentro vieram outros caras muito bons também, né? E então, ele conseguiu... Eu acho que se ele botasse assim... Chamasse o livro The Learning Organization, alguma coisa assim, não ia ter o sucesso que ele fez. Eu acho que esse The Fifth Discipline... Eu acho que foi um dos grandes marcos, e a maneira como ele apresentou a questão do aprendizado, de uma forma estruturada. Não há dúvida. Sabe? Me chama muito a atenção nessa obra. Eu trabalhei com o Peter Senge em alguns eventos, né? Sim. Um cara muito querido, Sandrão. Ao contrário de alguns chatos, um cara queridíssimo, assim, muito calmo, muito tranquilo. Agora, você percebe claramente que uma dos méritos dele, como você falou, é trazer esse tema para uma estrutura mais sistêmica. Sim, organizada, né? São 5 disciplinas, são os detratores. E aí é legal, uma das partes que eu mais gostei, que eu mais gosto do livro, que tem tudo a ver, eu até anotei aqui na minha colinha, ele abre o livro falando, Salibão, de 7 detratores do aprendizado. Puta, isso é muito legal, porque tem tudo a ver com a nossa realidade. A gente vê a empresa se perdendo hoje. Nunca na história do mundo da gestão tantas empresas sucumbiram nesses últimos 25 anos, Sandrão. Porque não aprende mais. Pararam de aprender. Exatamente. Pararam de aprender. É simples assim, Sandrão. E aí ele tem 7 deficiências de aprendizagem aqui. Uma é eu sou meu cargo. Então os silos, né? O ego, né? Agora tem algumas são muito interessantes, né? Que a gente vê ainda hoje, né? O inimigo está lá fora. Sim. Nunca a responsabilidade é nossa. Não. Sempre é atribuída a algum fator externo. Sim. E isso elimina a minha capacidade de aprender, Salibão. Sim. Porque se eu atribuo ao outro a responsabilidade, como eu vou conseguir me desenvolver? Eu não preciso, né? E, Sandrão, hoje,
tudo está ficando obsoleto mais rapidamente. Exatamente. A inteligência artificial ela muda a cada 7 dias. Eu tenho uma página no Instagram que fala assim, let's see what we learned the last 7 days. O que nós aprendemos nos últimos 7 dias de inteligência artificial. Interessante. Cara, se você não tem a capacidade de aprender isso... e hoje é interessante, porque a gente tinha um mundo lá nos anos 80, que inclusive lá depois do Peter Drucker, né, ele deu início à indústria do MBA, né? O conhecimento, todo mundo viu que fazer um MBA era muito importante, né? Tanto é que eu saí do mundo do tênis e fui direto para o MBA, porque eu sabia que se eu fizesse um MBA, eu já entrava num cargo alto, né, Sandrão? Já pulava. Habilidade alta. A questão era interessante, porque no mundo que eu vim, né? Eu sou um pouco mais velho que você. Quantos anos, Sandrão? 12 anos, né? 12 anos mais velho. O Sandrão e eu somos gerações diferentes, Sandrão. Eu percebi agora, estudando para um dos podcasts, somos diferentes. E o que acontecia? Era um mundo que você vinha um conceito novo de gestão, a Harvard Business School, a Stanford, fazia um curso de educação executiva, você ia lá, aprendia, trazia para a organização, tudo funcionava bem. Até que veio a ruptura, a tecnologia, o mundo da gestão não acompanhou o desenvolvimento da tecnologia e o próprio mundo da gestão parou de aprender, Sandrão. Eles não conseguiram. Sandrão, quando eu sempre fui convidado para estar no conselho lá da Darla Moore School of Business, da Universidade da Carolina do Sul, onde eu estudei, que uma bolsa para jogar tênis. E o pessoal do conselho lá sempre acha que eu tenho algumas boas ideias, às vezes um pouco radicais demais, fortes demais, né? E uma das minhas ideias lá no começo dos anos 2000, que eu falei para a Dean na época, eu falei assim, nós precisamos fazer um merge da escola de administração com a escola de tecnologia. Ela falou, mas o que tem uma a ver com outra, José? O que tem a ver tecnologia com gestão? Acabou, né? Então, o que aconteceu? O mundo da gestão, que na verdade é o mundo do aprendizado, ele meio que parou no tempo. O mundo dos grandes pensadores, e a gente aqui no Brasil tenta fazer um pouco desse papel, com muita humildade, né, Sandrão? Nenhum dos dois aqui incentivando isso, mas o mundo dos pensadores acabou. E acabaram as empresas juntos, Sandrão. Não é coincidência. Mas você sabe que olha que Concorda legal. Comigo ou não? É total. Uma dessas deficiências de aprendizado que ele comenta, olha que interessante, ele chama da fixação em eventos, Salibão. E ele comenta o seguinte, é que há uma tendência, olha como conversa que você está falando, há uma tendência da empresa se fixar num evento em detrimento do todo. Sim. Então, isso tudo a ver com o aprendizado, porque eu me fixo em determinado fato e perco a perspectiva do todo, ou do pensamento sistêmico. Você quer aprender muito sobre aquela coisa e nada mais porque está funcionando. Olha... A Intel, que nós falamos. Nós falamos sobre Intel e NVIDIA. Pô, a fábrica deles é perfeita. Estão fazendo muito bem. A fábrica deles é infinitamente melhor que a fábrica da NVIDIA. Não é? Ou seja, fabricando coisas que as pessoas não querem mais. E aí tem uma história interessante que você fala, mas como isso afeta o mundo empresarial? Vou dar um exemplo prático. Hoje muitas organizações têm problema de turnover, né? Rotatividade de funcionários, né? E aí, quais são as iniciativas que eu vejo muito orientadas a diminuir a rotatividade de funcionários? Algumas vezes mudança salarial. Sim. Agora eu vejo poucas fazendo a seguinte pergunta, né? Qual é a causa raiz da minha rotatividade? Será que não é nossa... Porque todo mundo bota a culpa na geração Z, bota a culpa no ambiente, no salário, que as pessoas não querem mais vir para o escritório. Exatamente. Todo mundo bota... Mas ninguém bota assim, olha para dentro, né, Sandrão? E vê, o que nós estamos fazendo errado, né? O ser humano não se move só por dinheiro, Sandrão. Não. Eu lá na HSM, Sandrão foi testemunha disso. Os nossos colaboradores lá eram extremamente abordados por pessoas de fora, para ganhar o dobro. Sabe por que eles não saíam de lá? Por causa do aprendizado que eu dava para eles o tempo todo, Sandrão. Exatamente. O tempo de assistirem os eventos. A gente fala assim, todo mundo tem que assistir o Drucker, todo mundo tem que ler. A gente tinha grupo, mas era o tempo todo. E os caras vinham e falavam assim, teve um cara que ligou pro Alexandre e falou, pô, eu já tripliquei. Quanto você quer então para vir? Nada, eu não vou trabalhar para você, eu tô feliz aqui. Mas é interessante, né? Porque as pessoas não movem só por dinheiro. E assim, o que você está trazendo é, de novo, a falta da visão sistêmica. É muito mais fácil atribuir a eventos isolados do que ao todo. Sim. E a maior ironia é que boa parte dos problemas, a maior ironia disso tudo é que boa parte dos problemas, eles não são orientados a curto prazo. Eles são problemas maiores e mais, que já estão aí. Então,
quando a gente olha, de novo eu vou citar um exemplo, a internet vai acabar com o meu negócio. Não é a internet. É você mesmo, né? É você. E a falta do entendimento do todo. E ele tem um negócio nessa deficiência aprendizada que eu gosto muito. Ele comenta, o foco no evento. Eu sou louco por um playbook. Hoje o pessoal é louco por um playbook, né? Receitinha de bolo. Playbook, né? Me dá receita de bolo aí. Turminha do Instagram aí que vende isso, né? Vem ficar rico aqui, vem, não sei o quê. Tem playbook pra tudo, cara. Playbook pra vender, mas apareceu outro dia outro playbook isso, né, cara? Se eu colocasse todos os playbooks que existem, eu comprava todos, colocava na minha empresa, então eu não tô vendendo, eu vou achar sempre uma solução. Não, põe o playbook. Não é isso. Tem questões relacionadas à cultura, a motivações individuais, a contexto. Olha qual que é o risco. Esse cara escreveu isso na década de 90. Com a inteligência artificial, esse foco em eventos pode ser ainda mais agravante, porque eu vou lá no chat e pergunto e o chat vai me responder alguma coisa mais superficial, porque é a pegada dele. Tem gente hoje, teve uma filha de um amigo meu que foi demitida de uma empresa, entre outras coisas. A última dela foi assim, o chefe fez uma pergunta sofisticada, ela fez a pergunta para o chat em áudio, o chat respondeu escrito, e ela mandou resposta para o chefe. O cara falou assim, nenhuma menina de 20 anos responde desse jeito. Mas você percebe que a questão da visão sistêmica, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é uma das disciplinas, ela é totalmente cognitiva, né? Sim. E ela é cognitiva no nível do indivíduo e da organização. Se a gente não desenvolve a capacidade de aprendizado da organização, ela fica cada vez mais burra, tacanha. Sim. Mas no passado era assim. No passado... mundo estável, mais controlado. Você podia demorar. O futuro era a evolução do passado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Era incremental. Uma evolução do passado, uma evolução incremental do passado. O futuro hoje é outra coisa, Sandrão. Ele chegou de verdade, já não é mais uma evolução. Quem falou isso foi o nosso querido Wayne, que está fazendo o nosso projeto. O Wayne Colombo está fazendo o conselho conosco, né? Um programa que nós temos aí para 20... C-Levels, né? Muito bacana. Ele falou que o futuro não é mais uma evolução do passado. Exatamente. E aí, ó, um outro detrator do aprendizado, só para fechar aqui, para a gente ir nas 5 disciplinas, ele comenta, estudo, tá? Porque aí, essa é a diferença desses pensadores, né, Salibão? Nada foi assim. Muito estudo para chegar nisso. Muito. Eu quero do MIT, né? Não, enfim. Um outro detrator do aprendizado organizacional, ele comenta aprender com as experiências. Eu fiquei assustado até com isso. Como? Mas não é legal aprender com a experiência? Ele fala o seguinte: se eu só aprender com a experiência, eu sempre vou ficar submetido àquela experiência em específico. O mundo tá tão distópico, né? Tão maluco, que eu tenho que aprender com a experiência, mas também tenho que aprender com repertório, técnica, conceito para ampliar a minha visão. Se eu só aprendo com a experiência, eu sempre vou ficar limitado à experiência do outro. Agora, eu tenho, nesse mundo que você falou que não é uma evolução incremental, eu tenho que desenvolver um repertório maior para poder navegar por outros mares. Olha que incrível! Pensamento sistêmico. Aprendizado não é estratégia, não é MBA, não é nada, é atitude. A primeira passo. Atitude. Se você não tem atitude de aprendizado, você não vai. O resto tudo não entra, Sandrão. Não entra. Não entra. E hoje nós temos que aprender muito mais do que a gente jamais aprendeu, porque tudo vai muito rápido. Coisas que você aprende um mês, no mês seguinte já evolui para um outro negócio. E se você não tem esse repertório, essa vontade, né, e capacidade de aprender, você morre pelo caminho. E muita gente vai morrer, Sandrão. Isso ali, bom. E eu começo a ver claramente o que está acontecendo, Sandrão. Você já olho. Já olho, cara. E porque a morte, ela não vem do dia para noite, né? Não. Ela vai te comendo, né? A neve derrete pelas bordas, que nem você gosta de falar. O lance, ele cita outro detrator do aprendizado, aquela visão, aquele ditado, aquela figura do sapo em água fervente. Você coloca o sapo numa água que já está fervendo, o sapo pula. Você coloca o mesmo sapo numa água que está fervendo lentamente, quando ele se dá conta que o ambiente mudou, ele vai pular, não consegue pular. É o que está acontecendo. Mas não é só o indivíduo, é as organizações. Por isso que o subtítulo do livro do Seng é A Arte e Prática da Organização que Aprende. E como ele define uma organização que aprende? Anota aí que essa é boa. A organização que aprende é onde as pessoas... Olha lá. Definição dele. É onde as pessoas aprimoram continuamente suas capacidades para criar o futuro que realmente desejam, com uma estrutura horizontal, iniciativa individual e solução de problemas por intercomunicação.
que ele comenta é que as organizações são muito controladoras, divididas em silos e o aprendizado é individual naquela área. Se não tiver uma organização horizontal, com desejo de aprender e a comunicação revigorando esse sistema, você não vai ter uma organização que aprende. O ser humano, ele gosta de aprender, Sandrão, quando propiciam um ambiente de aprendizado para ele. O líder que constrói ambientes de aprendizado. Modéstia à parte, a boutique que eu fiz na HSM, e eles estão aí firmes e fortes, né? Uma gestão fantástica aí do Reinaldo Gama, do Guilherme Soares também, que foi presidente. Essa vontade de aprender foi fundamental. Sandrão, eu trabalhava do PLP. Sim. A gente trazia Peter Drucker, Tom Peters, Peter Senge, Prahalad. Cara, eu passava uma semana no começo do ano ensinando para telefonista, para mulher que atendia o telefone, aquela para atender o telefone, sim, né? Sim. Quem era o Peter Drucker, quem era o Prahalad, qual a importância do mundo dele. Você tinha desde pessoas lá de baixo, até o boy era capaz de falar do quem era o Peter Drucker na empresa, entendeu? Agora, quando você tem uma empresa desse jeito, Sandrão, você fica imbatível, Sandrão. Você fica imbatível. Não há dúvida. E fica consistente. Por isso que ele comenta que tem duas razões para construir uma organização que aprende. Uma externa, que é exatamente essa que você comentou. Nos anos 90 ele falava isso. O mundo está muito hostil, então a organização tem que aprender continuamente para ser competitiva. Imagina se ele fosse agora. E a outra razão é interna. Na razão interna, ele comenta aquilo que você estava comentando sobre o salário, né? Ele comenta que as pessoas cada vez mais querem se associar à realização, querem estar num contexto que lhe propicie realização pessoal. Sim. E o aprendizado é um dos ativos mais importantes para você oferecer para qualquer empresa. Ele sabe que com o aprendizado, com o conhecimento, ele vai talvez ele tenha hoje um salário não adequado para o que ele gostaria, mas se ele tem uma organização que ensina ele o tempo todo, ele sabe que vai ter uma chance muito maior lá na frente. É o pensamento a longo prazo, né, Sandro? Aliás, Salibão, quando eu estou olhando a quinta disciplina e quando ele fala domínio pessoal, que a gente vai falar daqui a pouco, tem muito a ver com o mindset de crescimento da Carol Dweck, né? Sim. Porque é essa visão de aprender continuamente e estar insatisfeito ou inquieto com aquilo que você sabe. Foi a recuperação da Microsoft por causa disso. Uma empresa que sabia tudo, né? De um ego grande, uma empresa que aprende tudo. A própria Ambev, assim, né? De uma empresa que sabia tudo, que virou uma empresa que aprende tudo, né? E aí tá na batalha. Você vê que isso não acaba. Agora, afinal, quais são as 5 disciplinas na quinta disciplina? Quais são as 5 disciplinas? Vamos passar por cada uma delas aqui. Vamos começar com o domínio pessoal, Salibão. Então, quer dizer, a primeira disciplina, de acordo com o Seng, é você ter um domínio pessoal e atitude, né? Para você buscar e aprender fazendo, aprender lendo, né? Aprender ouvindo, né? Aprender estando com as pessoas certas, né, Sandrão? E tem uma coisa aqui no aprender que ele comenta, Salibão, que é inevitável a gente falar toda hora sobre isso, né? Mas ele fala da gestão do tempo. Pois é. Né? Que aí a gente volta lá no Peter Drucker. Também, de novo. Falava da gestão do tempo. Por quê? No domínio pessoal, o que tem o domínio pessoal do aprendizado com gestão do tempo? Para mim é simples, tem que ter agenda para aprender. Sim. Tem que ter agenda para aprender. Qual o percentual do seu tempo hoje você não gasta 5% do seu tempo no ano aprendendo? Imagina. E olha que é um número baixo. Modesto. 5% de todas as horas que você tem no ano, quer dizer, vamos supor que você trabalhe milhares de horas. 5% tem que ser dedicado ao aprendizado, de algum jeito. E assim, ou uma visita, ou um almoço, uma aula, uma leitura, um livro, uma viagem. 5%. Se você não tem no mínimo 5% de aprendizado, você está morto ou morta. Não tem como. E a boa notícia, né, é que hoje você aprende com os nossos podcasts, você aprende com audiobook. Antes era limitado. Ou você, biblioteca. Ou você pagava uma fortuna para estudar na Harvard Business School, fazer um programa executivo de 3 dias por $20 mil, ou você ficava para trás, né, Sandro? Não há dúvidas. Agora, sabe que eu, lendo o negócio do domínio pessoal, eu lembrei muito dos seus estudos sobre atletas de alta performance. Sim. Né? Ia falar disso agora. Não é, Salivão? Sim. O cara não para de aprender, né? Djokovic tá aprendendo até hoje. Na verdade, né? se você vê a gente pergunta por que tem tanto treinador português no Brasil? Porque eles aprendem o tempo todo, eles estudam, tem uma escola de estudo.
Qual a escola de técnico nós temos no Brasil? Fala uma. Não existe, é um curso lá da CBF, com todo respeito. Tá melhorando, enfim. Melhorando tudo, mas tá longe ainda de ser alguma coisa parruda, né? E tem a ver com o domínio pessoal, porque o cara tem que querer aprender, senão não vai. Aquele 7-1 não foi por acaso, Sandrão. Aquilo lá representou com todo carinho, Sandrão e eu somos Não, essa parte você não vai falar. Não fala mal do Filipão. Não, pode deixar. Eu achei que o Sandro ia mandar cortar deixar. aqui. Não pode, mas não fala mal do Filipão. Não vou falar, Sandrão. Aquele 7-1 foi simbólico. O futebol brasileiro, é óbvio, a gente estava no topo do mundo e a gente parou de aprender, Sandrão. A gente achou que o nosso jeito era o único jeito. Casa com todas essas empresas que nós estamos falando, Sandrão. Não há dúvidas. E pararam de aprender. Agora, dúvidas. que nem se falou do mundo da alta performance, de esportes, o único filho bastardo que eu tenho é o algoritmo da vitória, porque eu só não foi com o Sandro, porque eu comecei a escrever esse livro com a Adriana Salles Gomes no momento que o Sandro e eu estávamos separados, né? Exatamente. Não um casal separado, mas a gente estava em momentos diferentes. Em outros negócios. Senão o Sandrão seria também e eu seria no dele também. Né? Mas eu entrevistando o Bob Bowman, técnico do Michael Phelps. Imagina o que é ser técnico do Michael Phelps. Agora, imagina, se você pensar que o Michael Phelps ganhou 23 medalhas de ouro, Sandrão. Doido. Ele ganhou mais medalha de ouro do que a Argentina em 100 anos, somando todos os esportes, entendeu? Eu li uma vez aí, se ele fosse um país, ele seria 9, 10. Alguma coisa assim. Agora, imagina treinar um cara desse. Cara, eu cheguei pra ele e falei assim, Bob, como é que você acompanhava esse cara? Ele falou, José, a partir do momento que ele bateu um recorde mundial com 15 anos de idade, eu falei assim, eu tenho que aprender mais rápido do que eu jamais aprendi. Tanto é que eu entrei na sala dele na Arizona State University, que foi uma entrevista que a Cristiana, minha filha, organizou, que ela estudou lá. A sala dele, não parecia uma sala de um PhD. Eu nunca vi tanto livro de tanta coisa, de tudo. Eu olhava e ele foi o primeiro cara a apontar o livro do Mindset. Foi a primeira vez que eu contactei esse livro. Sandrão, eu estou falando há 8 anos atrás. Mais? Muito mais. Muito não, mais anos. 8 anos nós começamos a trabalhar. Eu saí da HFM há 8 anos atrás. Nossa, eu comecei a escrever esse livro antes. 10, faz 10 12. anos. Tava o livro na mesa dele. Sim. Ele falou, it's a good book, you should read it. É um ótimo livro, você devia ler. Ô Salibão, mas olha só o que você está falando aí, eu vou lembrando, né? Técnico de alta performance, cara de alta performance. Agora, aqui no Brasil, não sei se é só no Brasil, nos outros lugares do mundo, eu vejo que às vezes quanto mais o cara galga posições de liderança, menos ele tem disposição para estudar. Exatamente. Olha, não são raras as vezes que nós vamos... vou dar esse exemplo de novo, que para mim ele é a tangibilização desse desafio aqui no Brasil. Não são raras as ocasiões que a gente faz programa de treinamento, capacitação, academia de liderança e tal, onde o CEO, até às vezes o diretor de alguma coisa faz a abertura, evidencia aquela ocasião e vai embora. Vira as costas e vai embora. Sandro, eu tenho um caso... Bom, deixa eu só mencionar o Phelps de novo. O Phelps, manda bala. Para concluir o pensamento aqui. Eu cheguei para ele, entrevistei ele por livro, né? 2 vezes. Uma vez lá na Arizona State e outra aqui no Brasil, que nós trouxemos o Michael Phelps e o Bowman. Eu tava lá. Foi interessante porque... Bastava trazer o Michael Phelps e botar alguém para entrevistar. Tudo, né? Cara, tinha que trazer. Depois que eu estudei esse cara, eu falei, como é que você consegue ser técnico de um campeão mundial durante 15 anos? Né? Não, dos 11 aos 30. Sim. Mais! 19 anos. 19 anos, como é que você consegue? Ele falou, José, sempre estando 2 passos na frente dele. Eu tinha que estudar que nem louco, sabe por quê? Senão ele ia embora. Eu falei, mas como é que você conseguiu? Ele bateu o recorde. O que você foi fazer? Foi estudar mais. É isso aí. É muito assim, se você pensar bem a questão do aprendizado, não tem muito segredo, Sandrão. É uma questão assim de vontade, né? Sandrão? Domínio pessoal. E de aprender com a pessoa certa, né? Porque o que eu vejo hoje em dia em mundo de Instagram, tem gente aprendendo com gente errada, né? Com todo respeito, né? Mas sei lá. Mas vai aprender. Vai aprender, né? Pois é, tem que tomar muito cuidado para não cair na cilada. Agora, as 5 disciplinas são interdependentes. Você vai ver que são interdependentes. Sim. Tá? Porque a segunda é uma delícia, que é modelos mentais. O aprendizado, a segunda disciplina... Mental Models. Mental Models. O modelo mental, ele forja a mentalidade de uma organização. Ele favorece ou desfavorece o aprendizado. E o modelo mental, o meu insight, Salibão, é que o modelo mental tem tudo a ver com cultura organizacional. Com perguntas, Sandrão. Não, então, tem a ver com cultura organizacional. Na minha perspectiva, tem a ver com como construir uma cultura de aprendizado. Sim. E aí vem o quê?
As perguntas. Tanto que no nosso livro, o Novo Código da Cultura, né, nós apresentamos um framework, né, de como assim, ok, eu tenho que adaptar minha cultura, mas por onde eu começo? A gente apresentou um framework, né, onde você tem o cliente no centro, não mais a concorrência, rodeado por uma cultura de aprendizado e não de inovação. Vejam bem, eu não gosto de cultura de inovação, porque inovação é um fim. Você só inova se você aprende. Exatamente. Se você fala assim, temos que ser mais inovadores agora, vai todo mundo experimentar um monte de coisa que não vai dar certo. Nós temos que... Agora, se você for aprender, você vai inovar com mais precisão. Concorda ou não? Não há dúvidas. Né? E mais, movida por um propósito, a nossa razão de existir. Então, propósito, cliente no centro, cultura de aprendizado, cultura de resultado e propósito. E propósito e o cliente no centro, como eu falei. É isso aí. Cara, esse é um framework fantástico, não tem erros, André. E quando eu falo de modelo mental, eu vou direto na cultura da organização. A gente não percebe, mas nós muitas vezes somos prisioneiros de estruturas existentes nas organizações que a gente ignora o funcionamento delas. Não acontece às vezes na sua organização uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia de acontecer que não está acontecendo e você não tem explicação? São os modelos mentais que são traços da cultura. Então, quando eu falo de modelo mental, tem a ver com os... Ele usa o termo dos arquétipos, né, que são essas estruturas existentes para você ter um entendimento do todo. E tem a ver com o quê? Com os artefatos da cultura, com os valores, com as crenças. Então, o que a gente está trazendo aqui? Para você ter uma organização que aprende, eu tenho que ter cultura de aprendizado. Tem que ser valorizado, eu tenho que ter sistemas de aprendizado. Aquilo que você falou, eu tenho que ter sistemas de aprendizado, eu tenho que ter uma crença. Um aprendendo com o outro, né? Aí, eu até tenho sido modesto, porque eu não posso falar muito, a gente não pode falar muito, que parece que a gente tá na folha do pagamento dos caras. Mas pega o grupo Boticário, cara. Sim. Você vai conversar com o Arthur, eu tive com o Arthur Gremba faz umas 4 semanas que a gente tá gravando isso, com o Model, conversa toda hora. Cara, os caras estão em cima da bola, cara. E digo de ler, bom, são... Aliás, um abraço pros dois. Um abraço pros dois, eu tenho certeza que os nossos podcasts, né? Mas os caras estudam tudo, leem tudo, e a empresa estuda. Aí você fala, qualquer pessoa na organização, ela sabe qual que é o... Ela contagia. E não é à toa que estão faturando 40 bi, pessoal. Não é à toa que uma das empresas mais reluzentes do mundo. Outra coisa, outra empresa. O iFood. Nosso amigo Diego Barreto fala, a galera aqui gosta de ler. Sim. Gosta de estudar. Aliás, tanto que ele comprou nossos livros. 50... O nosso livro, Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, que ele adorou, né? Mas por que eu tô dando esses exemplos? Veio da onde? Top-down. Aí eu crio o ambiente para criar um modelo mental, Sandrão, que aprende. Tudo começa em cima, Sandrão. Tudo começa em cima. Eu tive o prazer... o prazer e também a tristeza de ver uma empresa, através de uma pessoa que eu fui muito próximo, não vale a pena falar, mas que a gente se conheceu logo no começo da HSM e ele vinha com o grupo dele com uma fome de aprender, mais uma fome de aprender enorme. Eu nunca vi tanto e fazia todo mundo. Então, se o líder ou a líder apresenta essa fome de aprender, não tem jeito, todo mundo vai atrás. Sabe por quê? Jeito. Ele fica mal se ele não fizer isso. Não tem jeito. Ele fica mais mal. Não tem outro jeito. Não tem jeito. É isso que você falou, Sandrão. Você vai lá, o cara fala, bom, agora somos uma empresa que aprende, tal. Tchau. Vamos iniciar um programa e vou embora. Então, Sandrão, isso aqui aconteceu outro dia. Sandrão, e às vezes a gente vai a gente dá palestra juntos, né? Aulas. Não dão palestra. Aulas. Não dão palestra. Fazer workshop. Não dou exatamente. E aí, gastaram uma grana com a gente, né? Ficar o dia inteiro com eles. Cuidamos do projeto. Fomos estudar tudo sobre aquela indústria, tal. Aí chega na hora do almoço, adivinha quem aparece? O presidente da empresa e o vice-presidente. Vemos 2 vezes, né? Olha, o pessoal falou que vocês estão gostando. Vá pro inferno, cara. Juro por Deus, com todo respeito, né? Pois é. E eu vivi isso, né? Com talvez a pessoa que mais influenciou o aprendizado numa empresa que eu já vi aqui no Brasil, né? E não posso falar nada, desculpa, não tem como. Sim, mas foi se depreciando na medida que ele se afastou dessa essência. Exatamente, Sandrão. Sabe o que entra aí? Ego. O ego é a partir do momento que você começa pequenininho, com o day one Esse cara é fogo, cara. O day one do Jeff Bezos, né? Que a cultura day one é um dos 5 pilares da gestão da Amazon. É uma cultura day one, né? Que você se afasta dessa cultura, Sandrão. O resto é só água abaixo. Só ladeira abaixo, não tem. Cara, e ele colocou assim, a gente trazia palestrantes e levava
ou para casa dele, levava para a empresa dele e botava todo mundo, botava até o porteiro com a camiseta do palestrante. Aí você tinha o porteiro falando do guru, Sandrão. Era um negócio impressionante. Crescendo, crescendo, crescendo. Se distanciando. Bilhões, tal, ego. Aí sai da iniciativa de um lugar de aprendizado para ir para uma iniciativa de massageador de ego. Isso daí, status, né? Status. Aí o que acontece? Você para de aprender. Aí sabe o que acontecia? Você no evento apareciam os executivos dele, falei assim, ele tá aí? Não vem hoje. O cara ia embora. Então aí a empresa começa a se definhar. Se depreciar. Quando na realidade é o contrário. Quanto ela mais cresce, mais ela tem que ter capacidade de aprender, porque a complexidade aumenta. Exatamente, Sandro. Né? E agora a gente vive num mundo cada vez mais complexo. Então, modelos mentais são essa segunda dimensão, segunda disciplina. Então vamos lá. A primeira foi domínio pessoal, segunda modelo mental, e a terceira é muito boa. Interdependente, visão compartilhada. Essa é maravilhosa. E olha, tem tudo a ver com o nosso frame de cultura, né, Salibão? Porque a visão compartilhada está relacionada a propósito. Com certeza. A tese do Peter Senge, e ele mostra isso na obra, é que você só consegue ter um aprendizado coletivo. Se você tiver uma equipe com 100 pessoas de QI alto, se você tiver na sua equipe 100 pessoas de QI alto, não significa dizer que você vai ter uma equipe com QI alto, tá? Aliás, a gente vê isso no esporte muitas vezes, né? Os super talentosos não constroem grandes negócios. Sim. Exatamente. Porque cada um fica olhando para si. Ou esportistas. Né? Esportistas. Também. Então, a visão compartilhada, ele mostra que uma condição essencial para o aprendizado é que haja uma visão compartilhada que é vivenciada por todos e levam como consequência o aprendizado a sério e a organização a outro patamar. Sim. E é legal que ele faz uma distinção boa que eu não me recordava, Salibão, de o que é propósito e visão. Pois é. Então, a perspectiva dele é que o propósito é uma dimensão mais abrangente, inspiracional e tem uma visão mais aspiracional, né? Enquanto que a visão, ela é certeira. E eu adorei o exemplo que ele dá. Até anotei aqui para não esquecer. Olha que interessante. Propósito do Kennedy, né? Aumentar a capacidade humana de explorar os céus ou o espaço. Chegar na Lua, aspiracional, né? Não é? Sim. Desejado. Qual que era a visão? A chegada do homem à Lua até o final da década de 60. Ou então Martin Luther King, né? I have a dream. Você consegue fazer, através de uma narrativa, né? Você consegue fazer com que todos sigam aquele caminho e aprendam sobre aquilo, né, Sandrão? Sim. Imagina se o Martin Luther King chegasse assim, I have a plan. Né? Ninguém ia lembrar dele. Exato, né? exato. E aí que entra... Agora, as duas, visão e propósito, têm que andar juntos. Porque uma visão sem propósito, ela é vazia. Sim. Um propósito sem visão, falta assertividade. Olha como isso conversa com o mundo empresarial. Né? É a visão estratégica, é a visão do seu negócio. E isso é fundamental para o aprendizado e para a visão compartilhada, porque todos caminham para a mesma direção. De novo, você ter na sua equipe 100 pessoas excepcionais não faz da sua equipe uma equipe excepcional, se não houver a visão compartilhada. E a visão compartilhada tem uma lógica boa porque é a união entre o propósito e a visão da organização com a visão do indivíduo, né? Exatamente. E tem uma história que ele fala no livro que é muito boa. É muito menos sobre a visão em si e muito mais sobre o que a visão vai gerar. Exatamente. Olha que legal, é muito menos sim. sobre a visão em si e muito mais sobre o que aquela visão vai gerar. Inclusive, a Ford teve muito sucesso lá nos anos 90, no início dos anos 90, usando as teorias do Peter Senge, Sandro, que gerou, eu não lembro que a assistente dele falou, tá no livro dele, tá no Quinta Disciplina, gerou um carro totalmente fora da curva pela shared vision, entendeu? Da empresa. Pela visão compartilhada. E, de novo, eu insisto nisso, né, Salibão? Porque às vezes o pessoal confunde muito o propósito de uma forma muito etérea e não tangibiliza. A visão compartilhada, ela compatibiliza a visão do indivíduo com a visão da empresa. Aí você fala, meu pessoal não está conectado com a empresa. Não está conectado porque a sua visão de mundo não está conversando com a visão da organização. Ou o problema é que essa visão não está bem enunciada e não há um entendimento dela, ou de fato existe uma distensão entre a visão de mundo do indivíduo e da empresa, e aí é inevitável que não exista essa conexão. E aí entra o CEO ou a CEO como papagaio, né? Porque papagaio repete, né?
Se você conversar, ver qualquer declaração do Satya Nadella Sem dúvida. ou do Jeff Bezos, você vai ver eles falando a mesma coisa o tempo todo, porque, como disse o nosso amigo Diego Barreto, cultura é repetição. É repetição, cara, não tem jeito. Parece chato, parece papagaio, o cara só sabe falar isso, mas não tem outro jeito. O ser humano só aprende assim. Exatamente. Eu tenho que vender o ser humano. Narrativa, Salibão. É? Olha a narrativa. Eu tenho que ter uma narrativa poderosa e vender essa narrativa todo momento. Tempo todo. Tempo todo. O tempo todo eu tenho que lembrar, eu tenho que falar. Aí entra. Olha como isso tem a ver com cultura. Aí entra os artefatos, né, Salibão? Os rituais. Uma coisa está ligada à outra, né? Tá. Nada funciona com uma parte separada, né, Sandrão? Tudo que nós trazemos aqui são partes do todo, mas o todo tem que estar junto, né, Sandrão? Não há dúvidas. Então nós começamos com domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e o quarto, aprendizado em equipe. Esse daí, hein, Salibão? Esse você estudou muito na obra, no algoritmo, né, Salibão? Porque, mais uma vez, volta essa tese, né? Não é porque você tem indivíduos excepcionais num grupo que você vai ter uma equipe excepcional, né? Exatamente, né? Aí que entra o papel do líder, né? Do coach, né? Você pode ser um líder. Quando a gente fala o líder, muitas pessoas acham que nós estamos falando do CEO ou da CEO. Não. Cara, líderes, a empresa acontece no front. O CEO está lá em cima. O que acontece é no front. São pessoas unidas com o mesmo propósito, com visões complementares. Sandrão e eu que parecemos quase iguais, mas nós somos completamente complementares, diferentes. Por isso que a nossa dupla funciona tão bem, né? E é o papel do gestor. Aí você tem que ter liderança na equipe para fazer com que a equipe funcione, que ela aprenda, Sandrão. Se você deixar uma equipe sem uma liderança, não, aqui somos democráticos, não temos líder. Não, se não houver intencionalidade, nada acontece. Não é verdade? Eu estou convencido disso. Se não houver intencionalidade, nada acontece. E o Seng, pegar a carona que você trouxe agora, ele faz uma distinção entre diálogo e discussão. O diálogo é a livre exposição de ideias, onde eu tenho a predisposição de ouvir a sua ideia, você tem a minha, respeito a sua opinião e juntos a gente chega a alguma conclusão. Com certeza. A discussão é um embate. E aí entra gestão de conflitos. O líder. Né? Porque se a empresa perder aquele ímpeto de discutir coisas duras, porque as pessoas não querem entrar em atrito, ela para de aprender. Não há dúvida. Ela vai se definhando. Então a empresa não definha do dia para a noite. Ela vai derretendo sem você, exatamente, sem você perder. Ô, Salibão, você sabe o que é curioso, né? Que eu desses dias estava conversando com um indivíduo que eu conheci o CEO não está mais lá, né? Eu estava falando com ele, puxa, mas não deu certo, parecia um cara tão, né? Ele falou, não, ele era muito enfático, mas era o seguinte, todo embate de ideias, ele tinha que levar. Aí ele falou, pô, com o tempo, cara, ninguém mais dialogava aqui, porque todo embate de ideias, ele tinha que levar. Eu tinha uma fase que eu fui presidente do conselho de uma empresa, onde um dos conselheiros, que era um cara muito famoso, né? Como é que ele chamava? O apelido dele era Maioria, Sandrão. A maioria leva. O cara era Maioria, Sandrão. Todo mundo assim. Ele falou assim: a maioria venceu. Ele falava assim: a maioria venceu. Como que ele assumia isso? Pois é. Apelidaram o cara de Maioria. Mas, Sandrão, eu ia falar uma coisa. Aí entra também a questão, nesse aprendizado em equipe, entra a questão da gestão do conflito, de ser forte nas ideias e suave com as pessoas, mas não abandonar a ideia, o propósito do conhecimento, da ideia. Uma visão compartilhada. E a outra coisa, segurança, sabe a tal da segurança psicológica? Tem um podcast só sobre isso. As pessoas entendem mal, que pode fazer, a gente cuida de você, não é isso. É te dar segurança psicológica, você falar o que você pensa, Sandrão. Exato. A gente vê hoje, Sandrão, e a gente dá aí centenas de palestras pelo Brasil, chega na hora das perguntas, Sandrão, ninguém fala nada, cara, porque tá todo mundo com medo de se expor. Aí a gente vê que a organização não dá essa liberdade de ele falar, Sandrão. Imagina. Cara, Sandrão, eu dou palestra nos Estados Unidos também. Lá nos Estados Unidos, Sandrão, em qualquer lugar, eu tenho que usar metade do meu PowerPoint. Os caras não é que eles esperam o Q&A. Eles entram no meio e foda-se você. Vambora, cara. Sandrão, fiquei apavorado. Eu levei 100 slides, eu acabei fazendo 45, entendeu? E aí? Por quê? De novo, né, Sandrão? Eu quero aprender. Fome, né? Então, e de novo, você tem que dar
Fala, isso não é possível que você traga alguém como a gente para ir lá no interior, não sei da onde, cara, a gente rala pelo Brasil, para chegar lá e ninguém perguntar porque tá com vergonha. E a gente sabe que a pessoa quer perguntar. Cultura, né? Não é verdade? Nós temos que ter essa cultura de aprendizado. E sem perguntar, você não aprende. Você não aprende. Como é que eu aprendo? Perguntando. Perguntando. Olha o livro ali, ó. Perguntando. Tem que perguntar. E a quinta disciplina, que é a mais relevante, por isso que o livro chama Quinta Disciplina, é o pensamento sistêmico. Sim. O pensamento sistêmico é o que abraça todas as outras e que envolve, sobretudo, a sua capacidade de enxergar o todo e fazer correlações. Lembra o Steve Jobs? Connecting the dots. Sim. Ele era um grande conector de pontos. Ele tinha uma capacidade de ter uma visão sistêmica e vender essa ideia. Elon Musk é a mesma coisa. Elon Musk. Se pegar os bons empreendedores, né, Salibão, eles são esses masterminds, né, cara? De desenvolver modelos, né, cara? Pensamento sistêmico. Aqui nós temos um desafio grande. No mundo dirigido pela velocidade, ele pode levá-lo à superficialidade. E aí você quer de novo o seu bom e velho playbook. Playbook. Pois é, o tal do playbook, né, Sandrão? Me dá o playbook aí, cara. Ela integra todas as outras, né? E é interessante, né, Salibão, que ele faz uma construção, que é muita construção nossa, sobretudo no Gestão do Amanhã, que assim, a gente parte de um mundo mecanicista, de administração científica, linear, 1 mais 1 é 2, para um mundo complexo. Nessa imigração, se eu não tiver o pensamento sistêmico e continuar pensando que nem aquele velho mundo, eu vou perder a dimensão das oportunidades. E para isso você tem que dar, Sandrão, novas visões. Nessa empresa que eu tive o prazer de acompanhar durante tantos anos, né, Sandrão? Eu lembro que eu fazia study tours, né, o que fazem hoje. Sim, né, sim. Visita ao Silicon Valley. Só que o meu study tour, Sandrão, era para falar com o presidente da 3M, era para falar com o presidente da HP, era para falar com o diretor da Disney, né? Sim. E aí você vinha que essa empresa tinha, a maior parte dos colaboradores eram dessa empresa, entendeu? E, cara, a hora que você bota essa cultura e você lidera e tá lá, é fantástico. Ah, meu, a magia acontece. Agora, sabe o que é interessante, Sandrão? Muito desse aprendizado hoje é learn by doing, né? E eu lembro que uma das empresas que eu levei, ele comprou metade das vagas e era tudo em inglês. E ninguém falava inglês, Sandrão. Ninguém falava inglês. Eu falei, desculpa perguntar, né? Como é que vocês vão fazer esse cara ficar uma semana aqui sem falar inglês? Sabe o que eu falei? Eu quero que eles sofram, porque só pelo sofrimento as pessoas vão aprender. Olha que fantástico. Sem sentir a necessidade. Aí, você chegava num lugar, ia todo mundo pro Marriott, que é o lugar que eu colocava todo mundo, eles iam todos pro Four Seasons. Falei, cara, é um hotel fantástico. Aí você me pirou aqui. Que é o hotel mais top. É o mais top. A diária lá, assim, uns $2.000. Eu falei, mas por que você primeiro faz sofrer, depois eles só vão aprender aqui que é um bom serviço experimentando. Sandrão, isso é aprendizado. Na veia. Sandrão. Isso é aprendizado, veia, cara. Salibão, nós temos um programa, como o Salib comentou. Não adianta só ler, ir no seminário. Nós temos o Conselho de Líderes de Gestão do Amanhã. Nesse programa a gente acompanha 15, 20 empreendedores e CEOs durante um ano todo, é um programa de um ano. Nós temos 4 eventos. E esses eventos são diferentes dos outros que a gente faz os nossos study tours aqui. Pô, quando você junta conteúdo e conceito, que é o que a gente faz, um dia conteúdo, depois a gente vai pra rua, nós vamos lá pro Boticário, conhecer a fábrica do Boticário. Vamos pro Cacau Show. Cara, entendi. Aquilo que você fala de cultura tá na parede do iFood. Sim. Nós fomos fazer uma visita com o Modé, que a gente falou, o CEO do Boticário, no Shopping Morumbi, onde ele foi mostrar só pro grupo a estratégia do Boticário. Não é visita de relações públicas. Não, é pra aprender visita mesmo, né? E aí entra... Cultura de aprendizado. Entra aqui um pouco da influência do Sandrão e eu, porque a turma é muito agradecida por nós e abre a empresa como eles não abrem pra ninguém. Não, abre pra ninguém. Aí eu desenvolvo o pensamento sistêmico, porque aí o Salibão tá lá falando de transformação digital e eu vou ver a estratégia do Boticário no lugar que está acontecendo. Percebe que você começa a conectar os pontos? Aprendizado, você tem que construir um sistema de aprendizado. Não pode ser aquilo que eu falei, não pode ser, não adianta ter um encontro, você trazer um palestrante, tudo bem, vai abrir a cabeça, tudo, e fala assim, o programa de desenvolvimento de líderes coloca 200 pessoas numa sala e acha que eles vão aprender alguma coisa. Eles não têm uma ideia, tudo. Mas o programa de desenvolvimento tem que ser do começo ao fim. Sim. Tem que ter um propósito. Executando, experimentando, e tem mais. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue personalizar. Porque a maneira... Se você botar o Sandrão e eu numa sala e botar alguém para falar, o Sandrão vai entender muito mais rápido que eu.
Por quê? Porque ele entende mais rápido que eu. Eu demoro para processar. Agora, a hora que eu processo, espera, né? É lógico. Né, Sandrão? Salibon, e aliás, você tá falando de inteligência artificial. É isso que nós temos que usar a inteligência artificial. Deixa eu falar mais uma coisa. Personalizar o aprendizado, Sandrão. Cara, como a gente tá usando... Nós estamos usando inteligência artificial hoje para potencializar as nossas aulas. Cara, você faz de uma aula de 1 hora, Nossa Senhora. você gera um guia de estudo, um quiz, um mini podcast, você já... um mapa mental. Quer dizer, hoje a tecnologia nos dá uma possibilidade. Por exemplo, para que é importante o guia de estudo? Cara, o cara ficou lá 1 hora. Será que ele aprendeu aquilo lá que ele viu? E questões críticas para você desenvolver com o seu grupo. Tá lá. Sabe? Podcast. Mas por que você vai fazer um mini podcast disso? Cara, eu esqueci o que o Salibon falou, mas de repente eu vi no mini podcast daqui a 2 semanas, eu lembro. Olha o que a tecnologia nos oferece. Nós não estamos usando nada. Não. Pessoal, vou dar uma... Vou contar o segredo. Posso contar o segredo pra turma, Sandrão? De como, assim, Sandrão e eu temos um repertório, modéstia à parte, bem completo, né, Sandrão? Cada um de nós tem aí umas 13, 14... Na época do meu avô era 14, né? Não é mais 14? 14 palestras, aulas diferentes, com conteúdos parrudos, né? Como é que vocês fazem isso? Pelo menos do meu lado, né? O Sandrão e eu temos estilos diferentes. Sim. O meu estilo, hoje em dia, a gente vê ChatGPT desenvolve uma palestra, tudo bonitão, né? Desenvolve uma palestra, cara, já vem tudo bonitinho, tudo prontinho, né? até os slides. Sandrão, você tá me falando quantos livros escritos pela inteligência artificial estão na Amazon já? Não, eu esqueci o número, Salibon, mas por dia... eu esqueci o número, mas são dezenas escritos todo dia. Eles tiveram que colocar uma... Agora, se você entrar na Amazon gringa, tem um selo para você saber que é um livro escrito por inteligência artificial. Você vai ter que mudar o sistema, porque são dezenas todo dia. Pois é. Sandrão, olha como é que... Olha aqui o meu... Processo. Um exemplo, vai. Espero Método de aprendizado. Se vocês aprenderem alguma coisa comigo, por quê? Essas aulas do Conselho de Líderes, elas têm que ser diferentes, porque todos eles são participantes de alguma imersão nossa. Sim. Né? Imersão, workshop, então não dá para aparecer com a mesma aula. Sim. E você desenvolva, depois que você desenvolva 14 aulas, para desenvolver a 15ª, né? Às vezes eu quase vou à loucura. No último conselho eu passei 2 meses, qualquer minuto do dia que eu tinha que trabalhar nisso. E mais, já dei aquela aula, agora tinha que passar mais 2 meses para desenvolver outra aula. Quer dizer, imagina, vai achar tema, como eu já dizia, meu pai vai achar tema assim lá no inferno, né? O que eu faço? A maneira mais produzida. Eu até comecei a tentar, me desenvolve e tal. Eu olhava para isso e falei, não tá bom. Aí o que eu fiz? Contratei o Caio Moreno, que é um expert em tecnologia, inteligência artificial, um garotão, meu coach de inteligência artificial. Eu falei assim, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, no braço. O que significa no braço? 15 livros em volta, mais 25 artigos, e eu montando todo o conceito. Storytelling. Eu tô desse lado, o Caio tá daquele lado com a inteligência artificial. A gente junta depois para ver o que sai. Sandrão, você acredita que 85% do conhecimento veio do braço? Não veio da inteligência artificial? Mas é que tá, mas você tá usando a inteligência artificial para potencializar seu Exatamente. seu e os outros 15% deram... Entendeu? Para expandir seu potencial. Exato. É sobre isso. Agora, como a gente tá usando isso? Cara, como... não me arrependo nada. E o que você fez? Vamos teorizar? Você criou um sistema, não criou? Sim. Quais são os sistemas na sua organização que você desenvolveu para exponenciar o processo de aprendizagem coletiva? Sandro, sabe todo mundo o que está acontecendo agora com a inteligência artificial que eu vejo? As pessoas estão esquecendo como. Sim. Tá todo mundo indo pros finalmente, Sandro. Todo mundo para resposta. Né? Todo mundo para resposta. Né? Tanto é que por isso que eu falei, cara, que eu vi, todo mundo falando, vai desenvolver uma quando eu recebo um negócio, eu recebi um aí do que você recebeu comigo, eu já vi. Quando eu bato o olho, eu falo, não me tira, amigão. Já vi, falei, tá bom, legal, tá ótimo. Né? Porque, cara, você olha, já entendeu, é que nem a sua amiga. O filho da sua amiga, cara. Você bate o olho e fala, tá bom, vai, vamos pra próxima. Pra te finalizar, ele fala assim, quais são 2 referências de implementação na organização que aprende? Só vou trazer 2. Ele fala, uma ele chama de transparência reflexiva. Que é isso que a gente tá falando, é gerar reflexão. Propositivamente. Ele citou um exemplo que eu adorava esse exemplo. Eu citava em aula, eu tinha esquecido aquele... Como é o nome, Salibon? O processo de... É o Action... Learning? Do Exército Americano. Action Learning, não é AAR. Processo de revisão de ação. Exército Americano. Essa rotina, ela não pode ser delegado. Voltou da batalha, antes de eles se recolherem, eles se reúnem e tem que fazer 3 perguntas. O que realmente aconteceu? O que nós esperávamos que acontecesse?
E o que podemos aprender com essa diferença? Pois é. O que aconteceu, o que a gente esperava que acontecesse e o que a gente aprende. E eles fazem isso, eles não podem ir, pode estar 8 horas a batalha, ele não pode ir porque ele tem que pegar coisa quente. Por que a gente não faz isso nas organizações, Salibão? Desenvolvi uma estratégia comercial, de marketing. Peraí, o que nós planejamos, o que deu certo e o que não deu certo? O que eu aprendo com isso? Aliás, o exército tem que aprender para amanhã, né, Salibão? Se ele não aprender, ele morre. Sandrão, se você pegar o Império Romano dominou o mundo por mais de 500 anos, não. Sandrão. Sabe o que é isso? 500 anos. E tinha muita inteligência lá. Então, o que eles faziam? Naquela época era no braço, né? Conquistavam algum povo, pegava o que esse povo fazia de melhor, apesar de conquistado, trazia as práticas para dentro, eliminavam as práticas que já não faziam mais sentido. Assim que eles fizeram 500 anos de sucesso. Aonde que eles morreram? Burocracia, corrupção, arrogância. A mesma história de sempre. Mesma história de sempre. Então, primeiro, como você estimula a reflexão no grupo? Segundo, aí ele vai para o domínio pessoal, que ele chama, sobretudo, o incentivo ao crescimento pessoal ativo. Quais são os instrumentos que você oferece na sua organização para, de fato, valorizar quem aprende? Está sendo valorizado esse cara que aprende? Sim. Está sendo valorizado quem ensina? E mais, Sandrão, de novo, voltando a essa empresa de um dos meus pupilos, né, que foram parceiros e tal. Sim. Ele fazia os executivos ensinarem. Na época do Jack Welch, Áurea, os professores na Crotonville, muitos deles eram professores. O Jack Welch dava aula, Sandrão. Exato. O melhor jeito de aprender é ensinando, Sandrão. Veja bem, isso é boa. Nós que criamos isso. Se uma empresa, toda empresa é uma empresa de educação, quem são os professores dessa empresa? Os líderes. Esse nós que criamos. Agora, você pode aprender de outras formas, né, Salibão? Por exemplo, com a gente. Sim. Aqui, nos nossos livros, mas também nos nossos eventos. Quase 100 anos de conhecimento de gestão somados, né, Sandrão? 100 anos. Tô dedurando. O Sandrão, que parece uns 30 e poucos, tô dedurando um pouco da idade dele. E o nosso compromisso é dividir tudo, né? Nós não escondemos nada. Se você quer aprender com a gente one-to-one, tem uma boa notícia para você. 17 e 18 de outubro, a gente vai promover o workshop Cultura e Estratégia na Era da Inteligência Artificial. Vamos levar para vocês todo o nosso pensamento, toda a nossa pesquisa sobre uma maneira de pensar em estratégia que é bem diferente do mundo que nós viemos, né? Eu passei várias partes aqui com todos esses pensamentos, todas essas teorias, né? E hoje pensar em estratégia é muito mais sofisticado, com muito conteúdo, né? A gente traz isso... Profundidade. A gente traz muitos anos de pesquisa sobre isso. E não adianta você pensar em estratégia sem pensar na cultura. E Sandrão, de novo, nosso workshop é estratégia e cultura. A gente vai falar de planejamento estratégico, mas principalmente de estratégia. Pensamento estratégico. Porque planejamento estratégico é o que você vai executar depois da estratégia. Playbook. E as pessoas estão confundindo isso, Sandrão. Total. Tá raso, né? Todo mundo acha que vai fazer estratégia, fala, vou fazer planejamento estratégico. Aí não sai nenhum nem outro. Põe no chat GPT. Ele faz o seu planejamento estratégico, concorda? Pois é. Como você desenvolver pensamento sistêmico. Pô, tá fácil? Eu imagino você planejando 2026 agora. Tá fácil? O que vai acontecer em 2026, Salibão? Não faço uma mínima ideia. Nós vamos mostrar para vocês um caminho para prover essa reflexão. Eu e o Salibão, convidados hiper especiais, uma turma da pesada. A gente vai ter o João Paulo Seibel, que foi Microsoft, falar pra gente da transformação da cultura da Microsoft. 18 anos. Pois é. Trabalhou com Bill Gates, trabalhou com Satya Nadella, trabalhou com Steve Ballmer. Viu a mudança de cultura para uma mudança, fez uma empresa agora, vale 4 trilhões. Uma senhorinha, né? De quase 50 anos. Exatamente, uma senhorinha. A Carol Papaleu, que é a head de planejamento estratégico do iFood, que ele desdobra o planejamento da estratégia do iFood para 7.500 pessoas, vai mostrar para nós todos os detalhes dessa ação e muita interação. Agora, esse é um projeto para poucas pessoas, né? Estou falando de um grupo de 50 pessoas no máximo.
Muito interessante. Enquanto muitas iniciativas têm cada vez mais pessoas, as nossas têm cada vez menos. Mas quer ter mais profundidade. Aqui a gente quer olhar olho no olho, aliás, acompanhar. A gente faz isso, né, Salibão? A gente conversa com cada um, todo mundo. A gente interage. Nós que fazemos o evento. Todo mundo tem acesso. Mais de cerimônia, o pessoal tem acesso ao nosso WhatsApp. Direto, acesso a tudo. Então, olha lá. Se você quer participar, como eu disse, o único ponto é que as vagas são limitadas. Espero que, quando você estiver assistindo esse evento, ainda dê tempo de você estar conosco, ainda tenha vagas disponíveis. Se tiver afim, vem com a gente. Vai valer muito a pena. Nossos NPS sempre são 97, 100. É o nosso compromisso. É fazer o melhor e compartilhar com todos. 17 e 18 de outubro. E o livro, Salibão? Não podia ser outro, né? A Quinta Disciplina, Cara, bom né? livro, né? Quinta Disciplina, fantástico, né? Já estendendo de novo, o Peter Drucker inventou tudo isso lá atrás, né? O famoso lifelong learning, né? Trabalhador do conhecimento. Mas, assim, a questão de aprender não é... não, vou aprender uma coisa nova. De novo, você pega o Peter Drucker, ele dividiu o aprendizado dele em 4 áreas diferentes. Somente 4, né? Que ele chamava de pensamento integrativo, que era a profissão do gestor, a análise políticas e econômicas, a área de sobre contornos do futuro, né? E a área de eficiência como gestor, exatamente. De eficácia, né? Então, pessoal, não é, não vou aprender qualquer coisa, não. Técnica. Você tem que ter um limite para onde você quer aprender, né? Coisas bacanas que ele fazia também, né? A questão de conhecer pessoas diferentes. Tanto é que no aniversário de 90 anos dele, eu achei que só ia ter gestor lá. Tinha gente de tudo, um cara completamente... Então, se você tem essa visão sistema, você chega num ponto mais rapidamente. E o livro, né? Seu testemunho, eu reli esse livro agora. É uma joia da gestão. A Quinta Disciplina é um dos... Pro momento atual, parece que é pra hoje, né, Sandro? Absurdo. Eu reli ele rapidamente, mas estudando, meu livro tá todo... não perca. A Quinta Disciplina é imperdível. Olha lá, eu e o Salibão estamos invadindo o seu episódio aqui, mas por um motivo muito legal, né, Salibão? Agregando valor. Né, agregando valor. A partir de agora, você vai ter acesso em todos os nossos podcasts a um guia de estudo. Um guia de estudo produzido com inteligência artificial sob a nossa supervisão, que vai lhe permitir o quê? Você expandir o alcance do seu conhecimento. No guia de estudo você vai ter o quê? O resumo do episódio, perguntas importantes, um glossário, você vai ter a oportunidade de sugestões para fazer dinâmicas, tudo o que ele precisa para melhorar a experiência conosco. Implementar, né? A gente vai facilitar a sua vida, né? Muitas pessoas têm escutado, muitas empresas têm feito discussões em torno dos nossos podcasts e essa ferramenta que nós vamos dar para você de presente. Que o melhor de tudo é isso. Que nos prestigia com o seu tempo, né, de nos ouvir, para facilitar essa discussão para vocês. Né, o melhor de tudo é isso, é de grátis. É só baixar aqui na descrição e usar e abusar. Use sem moderação. Bom papo, hein, Salibão? Ficou bom essa legal, história, né? E pra nós, é um conteúdo duro, né? Mas ficou legal, né? O Sandrão e eu, pra vocês terem uma ideia, a gente decide o tema e cada um vai para um lado aprendendo coisas diferentes, né? E a gente chega aqui, a gente conversa aqui, mas não tá 100%, tem um framework, né? Sim. Mas os conhecimentos que o Sandro traz e que eu trago são diferentes, porque a gente vai buscar coisas diferentes e um aprende com o outro. Vai construindo. Um dia a gente vai começar a mandar pro pessoal os roteiros, né? Pois é. A ideia. Bem bacana, né? Pois é. Lembra quando a gente fez o podcast com o Thiago Negro? Eles sortearam as suas anotações. Sim! Isso, né? Esse é um podcast com o Thiago Negro, eu fiquei anotando lá, ele sorteou minhas anotações. As anotações do Steve. Muito bom. Galera, ó, toda terça-feira, um episódio inédito, comprometido com a causa. Continue nos acompanhando. Não deixe de seguir o canal aí, não deixe de dar comentário e vambora, né, Salibão? É a nossa fonte de aprendizado também. Isso faz a gente ficar... Força, gente. Porque a gente sabe que um episódio ruim pode decretar o fim de tudo, né, Sandro? Você pode até não gostar, mas que a gente vai trabalhar em profundidade cada episódio, vai. Aqui não tem preguiçoso, não. Beleza? Até a próxima. Abraço.